Ok, então, olá a todos, vamos começar a nossa aula de hoje, cujo texto é sobre o Robert Owen, em inglês Robert Owen, e o movimento cooperativo, né? Bom, como preâmbulo dessa aula, eu queria iniciar fazendo um questionamento a vocês, né? Uma pergunta. Vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar em ética e moral. Vocês poderiam me falar um pouco do que é que vocês acham que significa ética e moral? São a mesma coisa? Tem diferença entre elas? Eu acho que tem. Acho que a moral está ligada ao costume de um lugar ou de uma família, e a ética está no que é certo fazer. Que a ética está no que é certo fazer. E aí, o que é que vocês acham desses conceitos que a Emily apresentou para nós? Concordam? Discordam? E Tem outro professor, conceito? tipo assim, professor, eu sei mais ou menos o que é ética. Eu sei que ética é aquilo, fazer algo sem esperar algo em troca. Assim, já esse outro eu não sei o que é, não. Moral, não entendo. Perfeito. Alguém mais? Bom, então, dentro dessa linha que a Emily colocou, né, realmente a ética e a moral, elas estão dentro de uma abordagem filosófica onde a ética, ela significa o modo de ser, né? E a moral, ela está relacionada a exatamente regras, normas, costumes, culturas, tradições que se estabelecem em dado grupo social ao longo do tempo. Então, entendam ética e moral como também duas categorias dinâmicas que evoluem, né? A sociedade evolui, os costumes, as tradições, as culturas, elas vão se transformando e essa transformação reflete exatamente transformações morais, regras que vão se ajustando ao longo do tempo, no processo evolutivo. Então, a moral ela é bem caracterizada por é como se fosse um senso coletivo, né, de conduta, um código de conduta coletivo. O que essa sociedade, o que esse conjunto de pessoas assumem como um comportamento, como um arcabouço de regras que devem ser seguidos. E por que devem ser seguidos? Porque sempre se objetiva melhorar as condições de vida, melhorar as condições de existência. Então, essas regras, elas, de certa forma, têm como um fim último promover essa melhoria de vida, esse desenvolvimento social, e, portanto, elas devem ser seguidas. Tá? Isso num entendimento coletivo, como eu falei. Moral seria esse conjunto de regras, normas, tradições, culturas que devem ser seguidos, devem ser observados por todos os integrantes da sociedade, para se constituir uma condição boa de vida, né? Uma condição significativamente de bem-estar social. Bom, mas aí, e a ética, né? Onde é que a ética fica nisso? Se a ética é um modo de ser. Então, a ética é exatamente esse ramo da filosofia que procura entender, né, os porquês desses valores estabelecidos
socialmente, né? Como eles surgem, qual o sentido deles, qual a razão de ser desses valores, né? Então, se você tem determinados... Dentro da sociedade, nós temos diversos grupos sociais, né? Categorias. E cada categoria, dentro da sociedade, ela pode ter um conjunto de valores específicos, né? Que vão... Valores esses que vão determinar, né, o seu código de ética, o seu modo de ser. Então, levando para o lado profissional, você tem, por exemplo, a área de economia. A área de economia tem um código de ética dos economistas. A área de medicina tem um código de ética da medicina. E assim sucessivamente, né? A educação, e assim vai. Então, esse código de ética desses grupos, que são subgrupos de um grupo maior, que é a sociedade, eles também vão estabelecendo seus valores. Então, o que é que diferencia um médico de um professor, de um advogado, de um economista? Né? Tem um modo de ser diferente. Tá? E a ética, ela vai exatamente procurando compreender essa origem, né? Por como esses valores se estabelecem e por que essas regras passam a ser aceitas nesse conjunto, nesse grupo, tá? E isso vai abrangendo também a sociedade como um todo. Bom, então, tá claro esse entendimento de ética e moral para vocês? Sim. Tá beleza, professor. Tá sim, tá dando de entender. Ok. Então, por que que eu iniciei com essas duas palavras aí a nossa aula de hoje? Porque toda a visão cooperativa, né, as ideias que o Robert Owen colocou, né, e tentou implementar, elas estão pautadas exatamente num código moral, né, de moralidade. Quando nós discutimos o texto anterior do Charles Fourier, ele não abordava muito essas questões, né, da moralidade. Ele procurava exatamente estabelecer formas, né, de convivência produtiva e harmônica na sociedade. Ele não entrava muito nessa seara aí do que é moral, do que não é moral. E para o Robert Owen, essas questões são fundamentais, são chaves, né? Não basta apenas você cooperar, colaborar com alguém para produzir algo que beneficiará os dois, né? O princípio desse socialismo associativista ou associacionista. Você também tem que se imbuir de um comportamento moral, ou de um comportamento que favoreça a sua sociedade, favoreça a sua comunidade a ter digamos assim, uma forma de organização social próspera, desenvolvida, e também, nas palavras do Charles Fourier, harmônica, né, de certa forma. Sempre que se busca bem-estar, harmonia, equilíbrio, ordem, né, dentro dessa perspectiva aí. Entendeu? Então, isso é um aspecto crucial no idealismo ou na visão de cooperativismo que o Robert Owen tinha. Bom, então vamos falar agora propriamente. O Robert Owen, né, ele viveu de 1771 a 1858 na Inglaterra. Uma outra característica, né, diferenciada aí do Owen e do Fourier é que o Owen, como inglês, Inglaterra, nessa época aqui, né, berço da Revolução Industrial, o Fourier, né, já numa França, a França
um país, né, que veio da questão da Revolução Francesa, né, numa linha mais do campesinato, da questão mais social, mais forte, né, do que na Inglaterra. E então as visões do Robert Owen na Inglaterra tinham digamos assim, tinha um peso desafiador muito maior do que na França, né? Dadas essas características históricas, culturais de cada país aí. Você está num país onde se dissemina a liberdade de comércio, a propriedade privada e toda a questão tecnológica e inovativa que a Revolução Industrial trouxe, e aí você vem com uma mentalidade, né, umas ideias de mais associação, de mais cooperação, isso é mais impactante, né? Foi mais impactante na Inglaterra. Sim. Então, dentro dessa abordagem do Robert Owen, ele não apresenta uma teoria geral da evolução social, né? Ele interessa-se menos pela sucessão das civilizações, como o Charles Fourier fazia, esse negócio de ver os processos, as fases, né, de evolução da sociedade. O Robert Owen não se atinha muito a essas questões de análise. Mas qual era o ponto central dele, né? Interessa se a sociedade evolui no tempo e vai passando de fase em fase. O que importa, no caso, a abordagem do Robert Owen, é que o que importava era exatamente o caráter do indivíduo, né? E o caráter do indivíduo entra nessas questões de ética e moral, né? Se você tem uma sociedade com indivíduos de caráter, ou de boa índole, ou de bons valores, né, morais e éticos, você tem uma sociedade mais próspera, ou que tem um potencial de prosperar mais. Então, esse era o cerne da visão, da abordagem do Robert Owen. Okay? Bom, ele também, outro ponto a destacar aqui no texto do Owen, ele é o primeiro, né, que terá apresentado um programa que modificava radicalmente o funcionamento da economia. O Fourier, ele esboçou, né, expressou suas ideias, mas nunca ninguém tentou implementá-las, né, ou apoiá-lo para tentar, vamos fazer aqui um experimento do falanstério, né, vamos tentar implantar aqui. Nunca houve essa oportunidade. Já o Robert Owen, não, diferente. Ele realmente, a situação dele, né, econômica, financeira, era diferente do Charles, então ele bancou, né, a ideia dele. Então ele tentou implementar, e não só implementar, ele tentou exatamente disseminar esse idealismo cooperativista, né, associativista na produção. E, portanto, ele inovou, né, em termos econômicos, em termos sociais, porque a partir do momento que ele começa a experimentar e a pôr em prática, né, toda uma ideologia, ele começa exatamente a dar visibilidade para aquelas ideias e materialidade, né? Então as pessoas, olha, realmente aquilo ali está de acordo com aquelas ideias, existe, né? Existe, a gente está vendo. E, portanto, ele foi pioneiro nisso, né? E nós vamos exatamente estar abordando aí os resultados dessas experiências que o Robert Owen ele iniciou. Ele defendia que os ricos deviam desejar, né, no seu interesse, a melhoria da sorte dos pobres. E previa que estes receberiam uma parte dos lucros realizados nos colégios, né?
Esses colégios, entendam colégios como se fosse hoje o que a gente chama de incubadoras, né? Colégios onde você forma empreendedores, onde você, no caso, formava essas associações, essas organizações produtivas cooperadas para alavancar esse empreendimento, esse tipo de empreendimento. Então, vejam bem, na visão dele, ele acreditava que, né, existe a diferença, sim, de classes, ricos e pobres, mas que os ricos deveriam ter a mentalidade de que, quanto mais eles contribuíssem para a melhoria da qualidade de vida, a melhoria das condições de trabalho, renda, moradia, etc., dos pobres, essas condições iriam favorecer também os negócios, né, os interesses dos ricos. Uma sociedade que prospera, onde a classe mais pobre ela prospera, isso acaba se revertendo também em melhores condições de negócios para os ricos. Portanto, os ricos deveriam desejar o bem-estar e a melhoria dos pobres, essa visão do ouro. E aí ele associa, né, estreitamente a reforma moral e a transformação do sistema econômico, né? O sistema econômico clássico, até então visto como essa questão do individualismo, né? Ou seja, a concorrência, a livre concorrência, a propriedade privada, e aquele que fosse mais competente, né, ele se beneficiaria, ele lucraria mais, ele teria mais vantagens nesse sistema competitivo, né? Um sistema econômico liberal nesse sentido. Você é livre para você empreender e os riscos são todos seus, né? Se você empreender bem e tal, você vai ter bons resultados. E esses resultados são todos seus. Mas se você empreender mal, né, você vai fracassar, ter prejuízos, e isso também é todo seu, que é o risco do empreendimento, né? Esse era o sistema liberal, clássico, capitalista. Quando, nessas ideias Professor, Oi, pode falar. eu não entendi direito essa parte porque o Hobbes ele defendia a melhoria da sorte dos pobres. Sim, eu poderia explicar de novo? Vamos lá, porque, veja bem, Felipe, se você, né, é um empresário, e vamos pegar um município aí dê um exemplo aí de um município aí que você conhece aí. Dê um exemplo do seu município aí, onde você vive. Tipo, São Domingos, pode ser? São Domingos. Então, em São Domingos, né, existe a classe dos ricos e a classe dos pobres. Então, nessa classe dos ricos, geralmente estão os empresários, né, políticos ou pessoas do alto escalão, do Estado, alguma coisa assim. Geralmente a classe dos ricos são feitas assim. Ela é constituída desses perfis aí. E a classe dos pobres é a classe exatamente da população, né, da maior parte da população em geral, né, que são os empregados, assalariados, autônomos, enfim. Então, imagine o seguinte, se os empresários lá de São Domingos, do Capim, né, se eles, em parceria com o governo, com alguma política, ou estadual, municipal, eles começarem a criar condições, né, para que essa classe mais de baixa renda, ela possa ou se inserir num processo produtivo lá do município, tipo, tem uma grande indústria de farinha, né? Lá existe uma grande indústria de farinha, existe
ou eu não sei, estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser cacau, poderia ser açaí, poderia ser outra coisa. Então, se em São Domingos do Capim você pudesse ter um grande empreendimento, né, e que essas pessoas se qualificassem para, nas suas propriedades rurais, familiares, né, elas produzirem melhor e mais a mandioca para ser a matéria-prima que iria ser fornecida para essa grande indústria, né, isso teria benefícios para todos. Né? O grande empresário da farinha, ele teria com isso, se através de uma política de crédito para os pequenos produtores familiares, né, ou mesmo esses grandes empresários dando algum tipo de fazendo algum tipo de campanha de conscientização, campanha ou então cursos de qualificação, eles contribuíssem de alguma forma. Né? Para isso existem fundações. Né? Fundações são autarquias de grandes empresas que pegam recursos e tentam aplicar na melhoria do social. Né? Então, se essas ações desses empresários, que poderiam ser, né, consorciadas com ações do governo, favorecessem a qualificação, favorecessem o acesso a recursos financeiros para investir nessas pequenas propriedades das pessoas pobres de baixa renda do município de São Domingos do Capim, todo esse esforço, né, que foi empreendido, ele poderia favorecer os ricos. Né? Favoreceria os pobres, claro, mas favorecia, né, quiçá, mais ainda os ricos, porque se os pequenos produtores familiares eles produzem essa matéria-prima e fornecem para essa grande indústria de farinha, a produção dela aumenta, aumentando a produção, se ela aumentar, ela pode aumentar as vendas, aumentando as vendas, aumenta a lucratividade e o retorno sobre o capital. Então, é do interesse, né, isso numa abordagem da visão do Owen, que eu estou colocando, é do interesse dos ricos, né, promover o bem-estar dos pobres. O outro lado do benefício se essas pequenas famílias começam a prosperar, né, produzindo lá a sua mandioca e tal, e vendendo e tendo uma renda com isso, essas famílias vão consumir mais também, vão lá no mercado, vão comprar mais utensílios domésticos, alimentos, vão fazer mais negócios, comprar bens duráveis, etc. Né? E aí nós teríamos uma situação de ganha-ganha, né? Ganham os ricos, ganham os pobres, ganha o governo, porque também arrecada mais, as transações comerciais, ele cobra os impostos. Então a lógica seria essa. Ficou claro para vocês? Ficou, professor? Bom, então eu vou voltar aqui essa questão do Owen, que ele fazia essa associação estreita, né, entre a reforma moral e a transformação do sistema econômico. Né? Então, não basta só você ser uma pessoa, um profissional qualificado, né, e trabalhar numa cooperativa. Você também tem que ter se munir de valores morais. Tá? E por que o Owen, né, batia tanto nessa tecla dos valores morais? Porque aí vem toda uma discussão que a gente estava tendo na primeira aula, daquela questão entre, né, aquela questão do paradoxo, ser egoísta ou ser altruísta, né? Ser individual ou ser coletivo. Né? E no sistema capitalista normal, né, natural, como eu coloquei, esses que vêm dos processos da natureza, nós temos o nosso lado individual, o individualista e egoísta. Né?
E como nós temos interesses, eventualmente nós cooperamos com alguém, quando isso atende aos nossos interesses. Quando não atende mais, a tendência é nós voltarmos a ser egoístas. E nesse sistema capitalista que é formado nessas bases, né, muitas ações são feitas de forma imoral. Ou seja, não estão observando o que esses preceitos de regras sociais estabelecem. Certo? Então, o Owen enxergava, olha, o sistema capitalista, se ele não for alicerçado de uma moral, né, severa, rigorosa no indivíduo, né, ele vai ficar fragilizado, porque a qualquer momento alguém pode trair a confiança de alguém. E se num trabalho cooperativado, né, alguém não faz a sua parte que deveria, evidentemente o resultado de todo o grupo fica comprometido. Tá claro isso para vocês? Essa ideia do Owen sobre a importância da moralidade para o sistema econômico e para o sistema de produção cooperativado? Não basta ser um bom técnico, um bom trabalhador, né, qualificado, você tem que estar imbuído de valores morais. Tá claro isso, gente? Sim. Bom, a sua moral é rigorosamente laica, né, do Robert Owen. E a sua irreligião causará sempre escândalo na piedosa Inglaterra. Então, é uma outra questão, aí já descambando para o lado da visão religiosa, né, do Owen. E então o fato da questão da moralidade, né, ser ampla e restrita, isso às vezes choca com valores religiosos, né, com alguns dogmas da igreja. Bom, então ele, nessa perspectiva, o Owen chega a negar totalmente o livre-arbítrio. No entanto, precisamente porque pensa que o indivíduo ele é um produto, né, do meio. Afirma que é suscetível de um imenso progresso que deve conduzir a sociedade a um estado de perfeita harmonia, brincando com o Fourier, né? Então, sempre buscando uma organização social harmônica. O espírito associativista, socialista, ele sempre vai partir disso, né? Vai ter que haver harmonia para se sustentar, né, essa estrutura social. Então, vejam bem, aqui já tem um ponto crítico, né, nessa visão do Owen. O indivíduo, né, não pode ter livre-arbítrio. Lembra que eu falei de um sistema liberal, um sistema aberto, né? Todo mundo é livre, a livre iniciativa de empreendimento, mas no sistema do Owen, não. Não pode haver livre-arbítrio. Tá? As pessoas têm que ser morais, e ser morais significa dizer submetidas à regra, às normas. Se você está submetido à regra e à norma, você não tem livre-arbítrio, você não pode fazer o que você bem entende. O que é que vocês acham disso?
situação. Dá para a gente montar um sistema cooperado, um sistema de associação, onde as pessoas seguem à risca o que é estabelecido moralmente, ou as regras que são estabelecidas no processo? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Assim, nessa parte que ele fala de livre-arbítrio, seria só econômico que não poderia ter, ou seria em tudo? Assim, claro, ele está se referindo basicamente a um sistema produtivo, né? A um sistema produtivo. Mas, evidentemente, a sociedade, ela é um todo, ela é um sistema maior. E por isso choca com alguns valores religiosos, porque é como se, imagine o seguinte, se você, você entra na cooperativa, né, você é a Lara que faz parte, é uma cooperada, mas também você é a Lara cidadã, a pessoa que está, quando sai da cooperativa, você passa a ter né, sua vida civil e tal. Então, assim, imaginar que você teria dois códigos de moral a seguir, né, um dentro da cooperativa e outro fora, de moralidade, é muito complexo, né, e confuso para as pessoas. Dizer, não, dentro da cooperativa eu sigo as regras, eu sou moral, e fora, agora não, saí da cooperativa, do meu expediente, agora eu estou no mundo, agora eu faço o que eu bem entender, né, essa coisa toda. Não era assim que ele imaginava que isso pudesse ser possível, né? Ele deu enfoque no sistema de produção cooperativa, essas questões que você deve ter moral, você deve seguir as regras, não deve ter livre-arbítrio, mas isso se estende para a vida do indivíduo. Porque senão seria muito conflitante, né, você dizer que, fora da cooperativa eu sou uma Lara, dentro da cooperativa eu sou outra Lara, no sentido moral da coisa. Fora da cooperativa eu posso ser imoral, porque eu exerço meu livre-arbítrio. Não, dentro da cooperativa eu sou uma pessoa extremamente moralista, porque lá eu não tenho meu livre-arbítrio. Entendeu esse conflito que seria para a sua vida você ter que viver assim, né? Transitando entre essas duas dimensões, o moral e o imoral? Entendeu isso? Sim, entendi, sim. Então, na perspectiva do Owen, você tem que construir uma sociedade moral. E para se constituir uma sociedade moral, aquilo que a gente estava falando até de civilizações, né? Uma coisa é o camarada ser primitivo, viver sem leis, pelas leis da natureza, ter o seu livre-arbítrio pleno. Outra coisa é só que as condições de vida deles são bem mais precárias e as chances dele sobreviver também se reduzem. Outra coisa é o camarada se constituir enquanto sociedade, só que para viver em sociedade já não dá para viver do mesmo jeito que era para viver na selva, né? Livre-arbítrio pleno. Então, na sociedade, à medida que a sociedade se desenvolve, né, enquanto civilização, todo aquele livre-arbítrio ele vai sendo restringido. Mas qual é a contrapartida disso? Vivendo em civilização, você tem maiores chances de sobreviver. Né? Trade-off que eu falei, né? Conflito de interesses. Eu quero sobreviver mais ou eu quero ser mais livre? Se eu quiser ser mais livre e não seguir a leis, a regras, a normas, vai morar na selva. Não quero ficar obedecendo a ordem de ninguém, tal. Vai morar na selva. Não, mas eu quero também ter o meu celular, eu quero ter um certo conforto, um objeto A, B, C e tal. Então, viva na cidade, viva na civilização e obedeça às regras. Porque se você não obedecer, você vai estar sujeito a ser punido.
É o trade-off, o conflito de interesse. Tá? No caso do sistema do Owen que ele propunha, a regra era essa, né? Você quer ter uma sociedade mais harmônica, mais desenvolvida, então vamos nos organizar produtivamente seguindo as regras morais. Ah, não, mas eu não quero me ligar muito à regra moral. Então vai ser um capitalista nos moldes, né, clássicos. Monte seu empreendimento sozinho, né? E aí vamos ver se você tem competência para ser um empresário de sucesso e se dar bem no sistema. Só que as tuas chances, né, vão ser muito menores. Porque o princípio do cooperativismo é esse, né? Quando as pessoas se unem suas potencialidades e criam uma sinergia, você diminui os riscos de insucesso. Mas para você ter essa redução dos riscos, você tem que se sujeitar a determinadas regras morais para poder estabelecer um ambiente harmônico de produção, dentro da visão do Owen. Agora, se você não quiser se sujeitar a isso, né, reduzir seu livre-arbítrio, então você vai fazer o seu empreendimento solo, né? Esse é o dilema do trade-off entre ser um empreendedor individual e ser um empreendedor coletivo ou cooperado ou associado. Então, ele afirma que é suscetível um imenso progresso que deve conduzir a sociedade a um estado de perfeita harmonia, né? Isso tudo dentro dessas regras, seguindo essas regras, a sociedade caminharia então para a harmonia. Ele imagina uma política ativa de melhoria das condições de vida do homem, fundada na ciência da moral, como eu destaquei, né? Ou etologia, termo, né, dado para isso. O princípio essencial dessa ciência será o de que os homens têm interesse em se unirem no trabalho, em cooperarem uns com os outros. Então, você sai daquela visão mais egoísta, né, ou egocêntrica do eu, da existência, né, e parte para uma visão mais, digamos, holística, mais sistêmica do nós. Vamos produzir juntos, vamos crescer juntos, vamos desenvolver juntos. Isso seria essa transição, né, que o Owen propunha, através de políticas que favorecessem isso, tá? Estimulassem o indivíduo a ter essa perspectiva de vida e de consciência produtiva. Bom, aí existia na época também um célebre economista, né, clássico, que era o Davi Ricardo, e o Davi Ricardo, diante dessas ideias do Owen, ele fez alguns contrapontos, né, ponderações. E o principal foi esse, né, que destaca no texto. O Ricardo disse o seguinte: olha, poderá uma pessoa racional acreditar que uma sociedade, né, nessa moral, cooperativa, né, harmônica, ela possa prosperar e produzir mais do que até agora tem sido produzido, ou seja, o que toda a história da humanidade produziu, não era nesse princípio cooperado associativista, né? Isso era uma ideia nova, era uma semente que estava sendo plantada ali, naquele momento. Então, o Ricardo disse, olha, a nossa civilização, né, toda a história da nossa civilização caminhou assim, nesse sistema de produção, e produziu esse estado de coisas, que para eles era um estado de autodesenvolvimento, eles estavam, né, ali no processo já de revolução industrial, de início. Então, o Ricardo dizia, é possível fazer essa mudança realmente? Esse novo sistema de produção cooperativado, associativado, né, ser eficiente a tal ponto de suplantar o que toda a história da humanidade já construiu?
né? Considerando o mesmo número de homens, né, e eles estimulados pelo interesse da comunidade, em lugar de serem pelo seu interesse privado, esse era o ponto chave que o Davi Ricardo colocava, né? Será que nós, seres humanos, vamos conseguir abandonar, né, a nossa essência natural egoísta para assumir uma outra personalidade, né, coletivista, altruísta? E aí eu passo a palavra para vocês, eu pergunto, o que é que vocês acham disso? Professor, mas isso daí não era mais o Robert Owen que estava falando, era outra pessoa? Davi Ricardo fez essa crítica, né? Porque o Robert Owen, ele dizia, as ideias dele pregavam isso, né? Vamos montar um novo sistema econômico baseado na cooperação, no trabalho produtivo cooperado, mas um trabalho sobre uma forte base moral. E essa forte base moral significava que as pessoas não teriam esse livre-arbítrio, né, para fazer o que bem entender. Eles teriam que seguir à risca as normas. E o que o Davi Ricardo criticou é isso. É possível, né, dado todo o contexto histórico da humanidade, é possível tal situação, criar, né, efetivamente tal situação onde o homem ele transforme todas aquelas suas características egoístas, individualistas, que sempre, né, de certa forma, foram marcantes na evolução da sociedade, e passar a ser um outro tipo de indivíduo, esse indivíduo mais coletivo, mais altruísta. E esse sistema, se o homem mudasse, né, esse sistema ainda assim conseguiria gerar tão ou mais riqueza do que se gerou na história da humanidade, a humanidade sendo egoísta, né? Porque tudo que existia e que existe é decorrente do ser humano como ele é naturalmente, né? E aí, essa era o ponto, né, do Ricardo. Que, em linhas gerais, é isso que eu estou colocando para vocês. Vocês acreditam que nós, seres humanos, a gente possa, né, ter esse tipo de mudança de uma visão coletiva, predominante, né, a uma visão individualista? Vocês acham que a sociedade poderá chegar a esse estágio de que não, eu não quero, eu vou abrir mão do meu livre-arbítrio para me sujeitar a determinados códigos morais, mas que nesses códigos morais a gente vai ter um resultado, né, de prosperidade melhor para mais gente? Ou ele vai ser individualista? Porque na sociedade, se existem essas classes, né, ricos e pobres, é exatamente porque não existe coletividade. Dentro de um princípio socialista, existe socialização da riqueza, né? Uma equanimidade. As coisas são mais... A riqueza, ela é repartida, né, de uma forma mais, assim, equânime, né, mais equilibrada. Agora, quando você começa a ter diferenças entre pobres e ricos, então é porque a coisa não está socializada igualitariamente, ou, né, mais ou menos igualitariamente. Vocês acreditam que a natureza humana ela possa atingir esse grau de visão altruísta, harmônica? Porque vejam bem o seguinte, quando eu sou pobre, eu tenho muito pouco. E quando eu digo que quero uma sociedade mais harmônica, então eu digo, olha, então se eu sou pobre e vou melhorar nessa sociedade harmônica. Ótimo para mim. Agora, se eu sou rico e eu quero uma sociedade mais harmônica, quer dizer que então eu vou descer o degrau da escada. Então eu tenho que pegar minha riqueza e me desfazer dela
a tal ponto que eu chegue num patamar de, né, equanimicidade aí, ou razoabilidade na sociedade. Então, digamos o seguinte, aceitar uma ideia de socialismo é muito mais interessante para um pobre do que para um rico. Vocês entendem isso? Conseguem compreender essa diferença? Por Sim. quê? Na sociedade, vamos imaginar que você tivesse aqui, fosse o aniversário da Clara, certo? Então, a Clara vai fazer um aniversário, é o aniversário dela, ela vai comemorar o aniversário, e aí ela faz um bolo, ok? Bom, a Clara, ela vai convidar para quem é o aniversário dela, né? As pessoas que realmente ela tem mais afinidade, tá? Então, digamos que de vocês aí, a Clara faz o bolo dela e pensa em convidar o Robert, a Camila e a Emily. Ok, ela faz um bolo, e aí ela vai dividir esse bolo dela, na festa dela, com mais 3 pessoas. Não obstante, a Emily é muito amiga do Felipe, né? A Camila é muito amiga da Lara, o Robert é muito amigo da Ellen, e aí eles decidem, né, também levar os seus melhores amigos para a festa. E aí fala, olha, Clara, a gente pode levar um amigo aqui meu, não sei o que, não sei o que. A Clara, pode sim, tudo bem. Só tem um detalhe, né? O bolo é o mesmo. O que vocês acham que vai acontecer com a fatia do bolo? Vai diminuir. Vai ficar mais fina a fatia, né? Quanto mais você socializar a riqueza, significa dizer que cada pessoa vai pegar uma fatia mais fina do bolo. Certo? Então imagine o seguinte, a Emily, a Camille e o Robert, se eles não levassem os coleguinhas deles, eles teriam uma fatia de bolo maior. Mas se eles quiserem levar os coleguinhas, aí a fatia diminui. Então a pergunta que o Ricardo, né, ensejou aí a crítica da visão do Robert Owen é possível a gente criar uma sociedade onde as pessoas, né, abram mão de ter uma fatia maior do bolo para ter uma fatia menor? Isso é natural, isso é viável. O ser humano, a humanidade, né, tem condições efetivas de promover essa nova realidade? Porque, aí qual é o checkmate do Davi Ricardo, né? Porque até aquela data, isso não tinha se mostrado viável. Historicamente, isso nunca aconteceu. Apesar de, né, algumas pessoas se fraternizarem, se cooperarem, se associarem em determinados momentos, isso eram mais situações assim, contextuais, episódicas, onde as pessoas realmente viram que, olha, ou a gente coopera ou está todo mundo lascado, né? Aí as pessoas cooperam. Mas depois do momento que essa situação passa e volta uma certa estabilidade, aí as pessoas dizem, não, agora eu quero pegar a fatia maior do bolo para mim. Entenderam? Esse foi o contraponto do Davi Ricardo. Lara, ficou claro para você essa questão do Sim, professor, tudo certo. Bom, então aqui um pouco de como o Robert Owen, né, vamos falar um pouco de como o Robert Owen ele empreendeu, né, essas suas ideias mundo afora, porque ele não se ateve somente à Inglaterra.
aos 25 anos, né? Quer dizer, uma pessoa, camarada empreendedor mesmo, né? Espírito empreendedor, jovem. Ele se torna um dos grandes industriais de fiação da Inglaterra, e ele constitui em New Lamarck um empreendimento, né? New Lamarck é a cidade na Inglaterra, que contava com 2.000 operários. Ele monta uma fábrica, né, de tecelagem aí com 2.000 empregados. E aí ele começa a tentar implantar esse sistema, né, de cooperativismo dentro desse empreendimento dele. E aí, olha só a questão da moralidade, né? Tá lá, você é 2.000 operários, né? Você é um operário lá um empregado do Oi, na fábrica dele, de tecelagem, aí ele começa a luta pela reforma moral. Ele vai doutrinar você, que é empregado dele. Ele faz um combate, né, com sucesso à embriaguez. Né? Então, imagina, você trabalha lá na fábrica, mas o cara diz, olha, norma, regra, ninguém pode tomar uma gelada, uma cachaçinha depois do expediente. Acabou esse negócio de ficar bebendo. Né? Então, veja bem, né? É uma regra moral que ele estabelece que vai afetar, não é só a vida lá dentro da fábrica, né? Ou seja, aí aquela que a Lara estava colocando. Tudo bem, dentro da fábrica, enquanto estiver trabalhando, ela não bebe, mas quando ela sair da fábrica e for para a casa dela, aí ela bebe. Bom, se ela bebe, ela pode ficar de ressaca, pode chegar atrasada no outro dia, pode não sei o quê. Então, quer dizer, a regra não dá para ser aplicada só dentro da fábrica. Porque se fora não cumprir a regra, pode comprometer a performance dela na fábrica. Então, assim, essa questão da moralidade é uma coisa, digamos, espinhosa, né, de gente digerir. Ser regrado não é visto com bons olhos para nós, né? As regras geralmente são amargas, né? E dificilmente a gente encara de bom grado as regras, as restrições, as imposições. E para subtrair os operários à exploração dos pequenos comerciantes, o Oi organiza a venda dos gêneros ao preço, né, ao preço por grosso, né, ou atacado, né, nessa linha aí. Então, ele também fazia tipo assim, olha, nós temos muitos atacadões hoje aqui, né, eles chamam-se até atacarejo, né, porque antigamente estava separado o segmento do atacado, que só vendia para empresas, comerciantes, comércio, revendedores, e o segmento do varejo, que são o comércio, né, que a gente vai lá nas lojas e compra. Hoje não tem mais esse negócio de atacado só vende para a empresa, né, e varejo para os consumidores finais. Então hoje tem o atacarejo. O ele fez isso, uma espécie de atacarejo, né, para os empregados, né, para as pessoas não ficarem somente à mercê dos pequenos comerciantes, né, ao preço que os pequenos comerciantes ditavam. Ele criou exatamente, vamos vender por atacado também para as pessoas, aí as pessoas vão ter oportunidade de comprar, né, em condições de preço mais baixo. Outra coisa também, luta contra o roubo na oficina, por um sistema de censura da opinião. Censura da opinião, né? Então, e finalmente conquista a confiança dos operários, tá? Isso tudo nessa fábrica dele, empreendimento que ele fez. Ele conquista a confiança dos seus operários porque ele manteve os salários dos operários, né, por 4 meses, porque houve uma suspensão de trabalho em 1806, devido ao embargo do algodão pelos Estados Unidos, certo? Então, a Inglaterra exportava, né,
A Inglaterra importava algodão dos Estados Unidos, os Estados Unidos criou um embargo, e aí as tecelagens da Inglaterra ficaram sem a matéria-prima. Fazer tecido, cadê o algodão? Né? Uma parte vinha dos Estados Unidos. E aí, com esse embargo, fechou, né, a importação de algodão para a Inglaterra. No caso dos Estados Unidos, da exportação de algodão para a Inglaterra. E aí você tem uma situação crítica, né? E aí, ele não demitiu as pessoas, ele bancou o salário das pessoas por 4 meses, enquanto durou essa crise. E com isso, evidentemente, né, os operários, né, o agraciaram e passaram a confiar nele. Tá? Então, isso é só para dar algumas características desse espírito, né, idealista da cooperação, de uma criação de um sistema de produção mais harmônico e moralista. Tá? Bom, mas, apesar desses esforços, os associados não são convencidos do interesse que esses esforços apresentam e a firma é dissolvida. Então, a empresa fecha, né, essa tecelagem ela fecha, e aí o Owen, né, ele não desiste, ele insiste e ele funda uma nova sociedade destinada à criação de uma fábrica modelo, né, com vista à formação do caráter. Então, sempre associado, produção econômica e moralidade. Tá? Para ele, isso eram 2 pilares, né, 2 sustentáculos de todo o idealismo dele, de socialismo cooperativista. É a partir de 1817 que os seus planos se estendem a uma reorganização do conjunto da sociedade. Tá? Ele começou nesse ambiente da fábrica, do sistema de produção, e aí ele começa a expandir para a sociedade os seus princípios, né, de moralidade. Ele quer suprimir os desequilíbrios constantes entre a produção e o consumo, né, que se produzem na economia capitalista. Então, assim, o mercado ele é muito instável, né? Produzir e consumir geralmente não estão ali emparelhados. E toda vez que há né, se exacerba, né, aumenta o desequilíbrio entre produção e consumo, você tem uma situação, né, favorável para um lado e prejudicial para outro. E isso cria sempre situações de tensão na sociedade, né? Às vezes é desemprego, às vezes é inflação, às vezes é desabastecimento, certo? Aí, às vezes é fome, miséria. Então, a sociedade está sempre aí, né, nesse balanço aí de instabilidade mercadológica. E ele queria combater essa situação, né? Ele queria deixar as coisas mais estáveis. Espera aí, se existem 1.000 pessoas querendo consumir, sei lá, 1.000 quilos de açúcar, então vamos produza 1.000 quilos de açúcar para atender as 1.000 pessoas. Eu queria exatamente casar, né, essas 2 forças de mercado, aí, oferta e demanda. A ideia era essa. Para isso, ele pensa necessário modificar radicalmente a estrutura econômica, organizar a produção cooperativista na base da propriedade comum dos meios de produção. Então, ele via muito dessa instabilidade por causa exatamente dos interesses individuais dos capitalistas. Né? Vamos partir agora para a nossa análise da nossa realidade atual. Né? Assim, vocês viram que essa questão da pandemia, ela criou assim, um flagelo, né, para a sociedade mundial, está morrendo muita gente. Né? Agora, vocês acham que os remédios estão mais baratos? Vocês acham que certos produtos baixaram de preço porque muita gente agora está desempregada, a gente está passando uma crise humanitária de saúde,
Claro, as pessoas de menor posse, né, os mais pobres, são os que mais sofrem com isso, né? Então você vê assim que, mesmo diante de situações humanitárias, questões de vida ou morte, os preços das coisas, eles aumentam, ou seja, como se o camarada tivesse sem fôlego, assim, né, passando, e o camarada pegasse a garganta dele e sufocasse mais ainda. Por que vocês acham que isso acontece? Por que os empresários, né, não se comovem diante desse flagelo mundial e passam a abrir mão das suas margens de lucro para oferecer produtos mais acessíveis para uma população, né, uma grande massa da população que está cada vez mais desempregada e sem condições? Porque esse auxílio assistencial que o governo dá, isso aí não dá para resolver problema da família, não. Uma família com 3 pessoas, isso não dá para resolver a demanda mensal de uma família de 3 pessoas, né? Pai, mãe e filho, vamos assim dizer. Por que essas coisas se dão dessa forma? Porque o que importa para eles é lucrar. E quem são eles? São eles ou somos nós, Lara? Você não é humana? Você não se enquadra na espécie humana? Isso é um problema da humanidade ou é um problema só de determinados empresários capitalistas selvagens? Como se eles não fossem humanos. Ou como se o capitalismo fosse tipo esse coronavírus que infecta um determinado ser humano e aí ele fica megalomaníaco. São eles ou somos nós? É uma questão da nossa espécie ou é uma questão da sociedade. individual? É um problema da nossa espécie mesmo, porque querendo ou não, todo mundo é egoísta, né? E tipo, assim, sempre daquela perspectiva, né? Quando eu sou pobre, é muito lógico para mim enxergar que, poxa, esse cara é rico, ele tem tanto, ele deveria me dar um pouco, compartilhar comigo, né? Dar de esmola, me dar um emprego, me dar um salário melhor, me dar algum benefício, certo? Mas se você pegar esse sujeito pobre e ele, né? Porque isso acontece sim na sociedade. Muitos empresários, né, que hoje são expoentes eram pessoas normais, humildes, assalariadas, ou pelo menos pessoas normais, classe média normal, né? Vamos pegar aí o Bill Gates, né, um exemplo, aí, um grande empresário. Era um garoto, um jovem universitário ali, que estava fazendo sua faculdade e tudo, e na oficina da casa dele ele desenvolveu um sistema operacional, o Windows, e revolucionou o mercado de informática, que era dominado por uma grande corporação, a IBM, que só fazia sistemas operacionais para grandes empresas. E a sacada do Bill Gates é o seguinte: vamos fazer um sistema operacional para vender computadores e para botar a rodar nos computadores das pessoas, dos indivíduos, das pequenas pessoas. E a IBM, naquela época, aquele mercado, ele só era voltado para as grandes corporações. Né? E essa época que eu digo é os anos 70, por aí, 1970. Então, assim, quando essas pessoas normais se tornam milionários, ricos, aí a visão é diferente, né? Nem todos dizem, eu vim lá de baixo, agora eu vou ajudar os que estão lá embaixo, agora que eu estou aqui em cima. Tá? Então, não é muito simples falar para o pobre achar, poxa, a gente precisa de ajuda dos ricos. Mas quando o camarada passa para o outro lado de cima, essa visão não é tão óbvia assim, não. A visão já passa a ser, olha, eu ralei, eu me sacrifiquei, eu fiz das tripas coração,
eu matei não sei quantos leões por dia para chegar aqui. Então, camarada que quiser chegar aqui, ele tem que pagar o preço também. Tem muitas pessoas que estão lá em cima e pensam assim, que nada é de bandeja, que você tem que se sacrificar para chegar onde você quer. Né? Então, são visões diferentes, que, de uma forma ou de outra, são postas nessa nossa realidade de produzir cooperativamente. Tá? De você ter aqui um sistema de produção onde as pessoas queiram, né, se conscientizem de que elas precisam cooperar, elas precisam ser moralmente, né, corretas ou ajustadas, né, às regras, e que do produto resultante desse processo produtivo, todos irão se beneficiar. Não de forma igual, mas de uma forma mais equânime, mais equilibrada. Esse é o grande desafio da ideia cooperativista, tá, gente? Até hoje, esse é o grande desafio. Bom, ainda falando dessa trajetória, né, das experiências de cooperativismo empreendidas, a partir dessas ações do Owen, o movimento conhece primeiramente um magnífico desenvolvimento e conta 700 sociedades em 1832, né? Essas ideias do Owen foram se disseminando, mas em breve se afunda, porque os cooperadores não conseguem elevar-se ao ideal de Owen e sacrificar-lhe os seus interesses imediatos. O dilema que eu estou colocando. A visão cooperativa parte do princípio básico que você tem que ter uma visão coletiva. E nós temos uma visão mais egoísta, mais individualista. Certo? E se a gente não superar esse tipo de visão, o cooperativismo sempre vai estar ali, digamos, ameaçado ou fragilizado. Certo? Porque a qualquer momento alguém pode trair alguém pode descambar para outro lado e começa a ruir, né, toda a estrutura da união e da cooperação. Em 1832, sim, aí o Owen, ele imagina o seguinte, bom, então vamos tentar, essa questão das instabilidades do mercado, elas se dão muito também por questões da moeda, né? Assim, a moeda, quando você tem muito dinheiro no mercado, as pessoas consomem muito, aí vem aquela pressão da inflação, né? Subida de preços. Se sobe a inflação, os pobres ficam prejudicados, porque o salário dele já não dá para comprar a mesma quantidade de coisas que comprava antes, com os preços mais baixos. Então, aí ele imaginou assim, vamos acabar com essa dependência da moeda, né? Não é que ele falou naquela época de já pensar no Bitcoin, não. Bitcoin é uma ideia mais ou menos nesse sentido, mas não é por aí ainda, não tem nada o cooperativismo do ouro. Ele imaginou, vamos tentar criar um outro ativo que não seja moeda, mas que viabilize as relações comerciais. Que ativo foi esse que ele imaginou? Aí ele criou aqui a moeda por vales de trabalho distribuída a cada um em função do número de horas consagradas à produção. Eram vales, né? Era tipo tickets. Tá? Trabalhou 8 horas. Lara trabalhou 8 horas. Está aqui seu ticket de 8 horas. Aí a Laura não ia receber dinheiro, né? Ia receber ticket. Né? Como tem esses tickets vale refeição, né? Aqui você... Mas o que é que você prefere? Vamos imaginar que vocês fossem meus empregados.
Olha, você pode receber em dinheiro, em reais, ou pode receber em vale alimentação. O que você prefere? Se vocês fossem trabalhar na minha empresa, vocês queriam receber o pagamento de vocês em quê? Em dinheiro ou em ticket? Dinheiro era melhor. Por quê, Robert? Por que dinheiro? Porque o vale-refeição você poderia ir lá no supermercado e comprar as mesmas coisas que você compraria com dinheiro. Por quê você preferia com dinheiro? Nem tudo o vale alimentação é só para alimentação e eu poderia precisar do dinheiro para outras coisas. Exatamente. Então você vê, né? O vale-refeição ele impõe restrições de consumo, né? Você não é todo lugar que você troca, né? Não é em todo lugar. É isso. Vale-refeição não é um cartão de crédito. E mesmo o cartão de crédito não é todo lugar que aceita aquele tipo de cartão, aquela bandeira de cartão, né? Apesar de as grandes bandeiras serem aceitas praticamente em todo lugar. Então ele tentou fazer essa medida, né, de substituir a moeda por vales. Também não deu muito certo, não, essa ideia. Tá? Ele lançou em Londres, né, armazéns de troca de trabalho, para tentar também viabilizar a realização do produto das cooperativas, né? Ou seja, que o que uma cooperativa produz pudesse ser negociado com outros. Ele criou armazéns, como se fossem grandes centros de trocas de produtos resultantes de cooperados e cooperativas. Armazéns de troca de trabalho, onde cada sócio vem trazer a sua produção e fazer as suas compras. Bom, aí ele esbarra imediatamente com a dificuldade de determinar o valor das mercadorias e também com a desonestidade de muitos. Né? Ou seja, os armazéns tinham aquele dilema do qual é o preço, qual é o valor das coisas, né? Se a gente está aqui num ambiente comum, todo mundo aí com o seu produto, tentando fazer negócios, mas qual é o valor justo? Então, isso o mercado resolve isso exatamente pela questão da urgência, né? Se você tem, vamos lá, o Felipe aí, tem uma foto do Felipe aí montado num cavalo, né? Se o Felipe quer vender esse cavalo aí, ele diz que vale R$5.000, e eu sou, né, na minha propriedade, eu preciso lá de um cavalo e tal, e eu digo, olha, mas eu só pago R$4.000. Se o Felipe não baixar o preço, né, ou eu aumentar o valor da minha oferta, nada vai acontecer. Então, como é que o mercado resolve isso? Bom, vai ser por uma questão de contingência e de tempo, né? Quem tiver mais urgência vai ter que ceder. Se eu observar que com esse cavalo aí eu posso aumentar minha produção em 100%, então eu vou ter que dizer, eu vou pagar mais caro por esse cavalo, mas eu vou ganhar muito mais na minha produção. Então, eu chego para o Felipe, Felipe, tá aqui os 5.000 no cavalo. Agora, se esse cavalo não aumentar muito a minha produção assim, eu digo, então tudo bem. Vou ver se eu acho outra pessoa que tenha outro cavalo aí para eu comprar a R$4.000. Agora, se o Felipe, de repente, está com algum problema de saúde na família, ou resolver alguma dívida, né, que está prejudicando, ele diz o seguinte, eu vou ter que vender por R$4.000 mesmo, porque a dívida está me estrangulando aqui, os juros estão me estrangulando, né? Então a situação, o mercado vai resolvendo as coisas assim, né? Quem pode mais, chora menos. Quem tem mais urgência, tem mais probabilidade de ceder numa negociação, tá bom? E nos armazéns do Owen isso era crítico, né? Qual era o valor dos produtos comercializados. Bom, em 1844,
28 operários tecelões, desiludidos pelo movimento cartista, né, o Descartes, né, o movimento da racionalidade, né, essa coisa que embasou muito a questão liberal e da revolução, da Renascença, né, da revolução científica, né, na Idade Moderna. Eles se reúnem em Rochdale, Inglaterra, e fundam um armazém cooperativo para a compra de bens de consumo. Então, foi uma nova experiência, né, fazer cooperativas de bens de consumo. Essas cooperativas de bens de consumo, elas são aquelas assim, imagine que se vocês, né, todo mundo aqui faz as compras do mês, né, todo mundo precisa comprar arroz, feijão, etc. E só que tem um detalhe, né, a gente compra de pouquinho em pouquinho, né, unidades. Agora, se nós montássemos uma cooperativa de consumo e nós todos, né, cooperados, a gente juntasse o nosso dinheirinho para fazer uma compra grande, a gente pagaria mais barato pelos produtos, entendeu? Então, assim, isso é uma vantagem, é um tipo de aplicação de organização cooperativa onde você beneficia os cooperados. Você faz né, um fundo da cooperativa para comprar uma quantidade maior, e comprando essa quantidade maior, obviamente, você tem um maior desconto, e esse desconto se reverte em benefício para os cooperados. Então, isso foi uma iniciativa que ocorreu em Rochdale, né, mas que essa cooperativa... E aí, com esse experimento, né, ocorrem as primeiras regras de repartição dos lucros proporcionalmente. Então, as pessoas iam lá, se cooperativavam, consumiam, e dos ganhos que eles tinham, eles distribuíam isso proporcionalmente. Foi aí uma primeira versão na prática, né, dessa mentalidade de repartir os ganhos de uma forma proporcional, né? E isso deu certo, né? Rapidamente ocorreu uma criação de um certo número de cooperativas de consumo, 130 na Inglaterra e Escócia, em 1851, aí já 20 anos depois, né, da primeira, mas não conseguiu realizações duradouras no domínio da produção. Então, cooperativa de consumo, né? Surgiu, foi um bom case de sucesso, disseminou-se a ideia, né? Outras tantas foram abertas, mas quando foi para o lado da cooperativa de produção, aí a coisa já não fluiu, não caminhou tão bem. Então, vejam bem, resumindo aqui, vamos fazer um resumo final dessas ideias do Owen. Ele foi um camarada que visou mais as questões, né, da produção em cooperativa, mas dentro de uma base moral, para garantir a sustentabilidade desse sistema. Isso em conflito com o sistema tradicional capitalista, né, que não tinha essa questão aí de coletivismo, de altruísmo, de harmonia, né? O capitalismo é a livre iniciativa e aí é cada um por si, Deus por todos, né? E ele foi o primeiro a tentar fazer esses experimentos, tentar realmente constituir essas organizações. Ele fazia palestras, né? Foi nos Estados Unidos, tentou implantar também, disseminar a ideia nos Estados Unidos, até porque Estados Unidos, né, colônia de Inglaterra, então é um país, tipo o Brasil e Portugal, né, bem irmanados assim, e o Owen chegou a ir aos Estados Unidos também para disseminar essas suas ideias, mas que elas esbarraram naquele problema das críticas do Davi Ricardo, né? Então, o ser humano, a essência, a natureza humana, ela tem se mostrado historicamente mais egoísta do que altruísta, né? E que o ser humano ele é, de certa forma, inconformado, né?
em seguir regras. Muitas das vezes ele é pressionado, ele é obrigado, ele tem que se sujeitar por necessidades a seguir uma regra, mas ele não faz isso de livre, espontânea vontade, né? Muitas das vezes ele é condicionado a ter que fazer as coisas. E isso faz toda a diferença na sustentabilidade de uma estrutura produtiva ou social. Isso foram grandes entraves, e muitos dos experimentos que o Owen produziu, eles não foram adiante justamente por causa desses dilemas, o moral, o egoísmo, né? E então isso acabou minando essas situações. Ok? Bom, então aqui também fazendo um paralelo, né, do tipo de socialismo preconizado por Fourier e Owen, nós observamos que, diferentemente de uma visão socialista, né, que foi instituída por Rousseau e Fichte, antes deles, não se trata, tanto o Fourier quanto o Owen, eles não queriam criar um socialismo, né, através da via de um novo Estado, né, construção de um novo Estado. Tá? Eles tinham uma visão de socialismo associacionista, né, que ignorava o Estado. Eles centraram suas ideias basicamente na questão de uma nação deve constituir-se pela justa posição de um certo número de falancérios ou de colônias de cooperativas que se administram a si próprias. Então, era na autonomia do setor produtivo. Não era esperar que o Estado que ditasse as regras e que criasse as estruturas necessárias para o cooperativismo ou socialismo, né, prosperar. Eles acreditavam que não, eram os indivíduos se organizando, se conscientizando, né, do seu poder de associação e se autogerindo, tá? Não é esperando que o Estado traga as soluções para os problemas. A visão do Fourier e do Owen é exatamente essa, que os indivíduos se imbuíssem de um senso de socialismo, de associação produtiva, que dali eles fossem os personagens, né, centrais da construção de uma nova ordem, um novo sistema de produção com bases, né, muito mais coletivas, com uma consciência e uma moralidade muito mais apurada, né, tendo como um fim último o bem-estar da sociedade, né? Não só dos cooperados, mas que toda a sociedade iria usufruir desses benefícios. Ok? Bom, então aqui a gente encerra essa abordagem desse texto e eu passo a palavra para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, se manifestem. Encontro na próxima aula já para o debate das questões reflexivas sobre esse texto. Professor? Sim. Pode falar, Felipe. O texto para as questões já estão lá no grupo? Olha, eu já coloquei lá no grupo. Coloquei, acho que ontem. Ah, tá bom, obrigado. Tá certo? Então, grato pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula. Ok? Bom dia. Professor, isso Oi, daí como é que se diz? O que eu queria dizer? Ah, tá. É para fazer outro trabalho em grupo, né? Igual aquele que a gente mandou para o senhor, de outro resumo. Isso. Quer dizer, sobre as questões. Isso. Tá, e o resumo é para mandar individual. Isso, exatamente. As questões resolvem em grupo,
É uma atividade. E individualmente, dos nossos debates que nós vamos fazer sobre as questões, aí você faz um relatório dentro daquela estrutura que eu destaquei, né? Concordâncias, discordâncias e aprendizagens. Os 3 tópicos. Só isso que eu quero. Seja bem sintético e direto. Tá bom, obrigada. Nada, um abraço. Até a próxima, então, gente.